vamos para o sétimo, que é a separação magnética. A separação magnética é quando você utiliza ímãs que são capazes de atrair metais que são ferromagnéticos. Nós sabemos que nem todos os metais são ferromagnéticos, como por exemplo o alumínio. O alumínio não é atraído por um ímã porque ele não é um metal ferromagnético. Tá? Então, se eu tenho uma mistura, por exemplo, de ferro em pó, que é limalha de ferro com areia, eu posso separar utilizando um ímã. Ou então, enxofre em pó misturado com ferro em pó. E aqui nós temos uma imagem, tá, de um local em que faz a separação de resíduos, né? E aí aqueles que são metálicos ferromagnéticos são atraídos por um eletroímã, tá? Que é esse ímã com uma força bem mais intensa, porque ele é um ímã gerado por eletricidade. Bom, e o oitavo nós temos a centrifugação. Na centrifugação é um processo que ela acelera a decantação. É um processo que você tem uma mistura de um sólido e um líquido que, por movimento rotacional de uma centrífuga, pela força centrífuga, você consegue acelerar a decantação. Então aqui nesse tubo de ensaio nós temos uma mistura de um sólido com um líquido e sendo centrifugado, né, colocando nesse equipamento, você vai forçar a decantação, vai forçar esse sólido ser assentado aqui no fundo, por ser mais denso, pela força física da centrifugação. Bom, aqui nós temos uma centrifugação de uma centrífuga de apicultura, e aqui nós temos também, nessa centrífuga de apicultura, tá? Aqui dentro vai rotacionar esse material que tem o favo de mel com o mel, e o favo de mel vai ficar aqui e o mel ele vai chegar aqui nesse recipiente, tá certo? Nós temos também essa figura que mostra como que é o funcionamento de uma centrífuga, tá? Por dentro, olha só. Ela vai rotacionar, ela vai girar dessa forma aqui, e o material que é mais denso vai para o fundo do tubo de ensaio, e o que é menos denso fica na parte de cima do tubo de ensaio. Esse movimento é o mesmo da sua centrífuga da sua casa que faz a secagem das suas roupas. É o mesmo princípio, o mesmo movimento em que as centrífugas de laboratório ou de indústrias fazem. Aqui nós temos uma ilustração que mostra a centrifugação do sangue. Tá? Muitos laboratórios clínicos, eles preparam a análise de sangue dessa forma. A primeira coisa é uma centrifugação. E aí nessa centrifugação o sangue, você olha, ele parece, né, ser uma mistura homogênea, mas quando centrifuga você percebe que ele é uma mistura heterogênea. E aí nós vamos ter aqui a separação dos glóbulos vermelhos do soro, onde nós temos os glóbulos brancos. E aí nós chamamos essa parte de cima de sobrenadante, que é aquele componente da mistura que tem uma menor densidade. E a parte de baixo chamamos de precipitado, que é o componente da mistura que tem maior densidade. Aqui nós temos nessa ilustração uma centrífuga de um laticínio, né, que faz o mesmo processo, e aqui uma centrífuga de processamento de frutas, que você pode utilizar na sua casa para fazer um suco de frutas, por exemplo. Mas o princípio é o mesmo, é uma rotação que vai separar um material do outro. Aqui nós temos uma ilustração de uma centrífuga de uma usina de açúcar e álcool que separa o fermento do caldo de cana fermentado. Inclusive essa foto eu tirei de quando eu fui químico de uma usina de açúcar e álcool, em minha experiência como químico. É da usina Açúcar Doce Dia em Campo Novo do Parecis, no Mato Grosso. E essa daqui é uma centrífuga de cervejaria que também faz a separação do mosto fermentado da cerveja do fermento. E aqui é uma ilustração que mostra como que é o interior dessas centrífugas. Elas têm várias pás que funcionam ali fazendo essa separação. Bom, e agora nós vamos para o nono processo de separação de misturas, que é a floculação. A floculação nada mais é do que você adicionar uma substância química que nós chamamos de coagulante a uma mistura líquida. E esse coagulante ele vai fazer uma ação de coagular, de agregar, de aglomerar
partículas de impurezas que estão naquele líquido, que vai colar nele como se fosse um adesivo. Tá? Essas partículas que estão nessas misturas, elas são chamadas de partículas em suspensão ou então de coloides. Na ETA, que é uma estação de tratamento de água, os trabalhadores, os técnicos dessa área, eles utilizam como coagulante o sulfato de alumínio ou o cloreto férrico, que vai fazer essa ação de floculação. Também é aplicado em indústrias cervejeiras, cerâmicas e no tratamento de efluentes, que são esgotos. Aqui nós podemos observar esse processo acontecendo. Olha só, a água suja que foi adicionado, né, o coagulante, o floculante, formou-se os flocos. Esses flocos, eles acabam sendo mais densos, por isso que eles passam por uma decantação ou por uma precipitação. Então, com o passar do tempo, né, esses flóculos da floculação, eles vão aqui para o fundo. Aqui nós temos uma outra ilustração que mostra isso também. Tá? Você tem aqui as impurezas, né, que são os sólidos em suspensões, as partículas em suspensão, e aqui a adição desse verde aqui, que é o coagulante. E aí ele vai fazer a ação de floculação formando os flocos. Como esses flocos eles grudam no coagulante, eles vão ficar mais densos, e aí eles vão para o fundo, vão descer por ação da gravidade, e aqui você tem eles aqui no fundo, e aqui a parte de cima ficou menos suja, né, com a quantidade de impurezas menor. Essa é a floculação, gente. Aqui nós temos uma floculação em um tanque de floculação que faz parte, uma das etapas do tratamento de água para abastecimento público. Você vai ter algumas pás que elas vão girar bem lentamente e isso facilita a formação dos flocos de impureza pela adição dos agentes coagulantes. Então aqui vai ter a floculação, algumas pás que vai girar bem devagar. Por que essa pá ela gira devagar? Porque se ela girar demais, com muita velocidade, ela vai destruir os flocos formados. Então aqui tem a floculação, depois ocorre a decantação, porque os flocos ficam mais densos, e aí passa por uma filtração, com carvão ativado, areia e cascalho. Depois ainda, essa água vai passar por uma etapa de cloração, para colocar o cloro, que ele vai ser um agente que vai tratar alguma infecção que possa ter nessa água, e também a fluoretação, que é a adição de flúor para a nossa saúde odontológica nessa água, até chegar na nossa casa. Bom, essa outra ilustração, ela mostra a mesma coisa, tá? Aqui a água com sujeira que foi adicionado o agente floculante, e aqui uma pazinha que foi girando bem devagar para facilitar a decantação desses flóculos aqui. Depois da floculação, nós temos o 10º, que é a flotação. Tá? Não confunda floculação com flotação. A flotação é flotar. Flotar é subir, tá? É levantar. Então nós temos uma flotação, por exemplo, para separar areia e serragem, em que você adiciona água, porque a água faz a serragem flotar, faz a serragem subir. Esse é um processo de flotação. E aqui nós temos uma fotografia que mostra essa flotação. E aqui nós temos um flotador que é utilizado em tratamento de água, tratamento de esgoto e também em processos industriais. Nesse tipo de flotador, olha só o que acontece. Aqui você vai entrar água e aqui vai sair água. E aqui vai ter uma entrada de ar. Então esse ar ele vai subir e essa água vai descer. Nesse encontro dos dois vai ser formado um turbilhão, um turbulhonamento, formado bolhas, e aí essas bolhas vão levar consigo, quando subir, a sujeira que entra com essa água. Então essa água ela entra mais suja e ela sai daqui menos suja, porque essa mistura do ar com essa água vai formar uma espuma que vai ter a sujeira junto com essa espuma. Como o ar ele é menos denso, ele vai subir. Tá? Essa é uma diferença entre a flotação e a floculação. Na floculação, os flóculos formados são mais densos, eles descem. Na flotação, as bolhas de ar que são formadas misturadas com sujeira, elas são menos densas, por isso que elas sobem. Aqui nós temos uma imagem que explica a mesma coisa. O ar ele vai entrar nessa coluna aqui e aqui você tem a água com a sujeira. Então esse borbulhamento vai fazer com que a sujeira seja catada, seja
absorvida por essas bolhas de ar que vão subir aqui numa zona chamada zona de espuma, e aqui é uma zona chamada de zona de coleta. Então essa sujeira aqui depois vai ser removida, e essa parte aqui, essa mistura, ela vai estar com menos impurezas. Aqui nós temos uma ilustração de um tanque de flotação em uma cervejaria, essa sujeira que acaba sendo retirada do processo de produção da cerveja, e aqui nós temos tanques de flotação em ETAs, que são estação de tratamento de água, e em ETs, que são estação de tratamentos de efluentes. Então, nesses processos de tratamento desses dois líquidos, dessas duas misturas, utiliza tanto a flotação quanto a floculação em alguma parte do tratamento. Aqui nós temos os tanques que você observa borbulhando a água, e aqui a sujeira que é trazida com esse ar que foi borbulhado nesse resíduo. Aqui é a mesma coisa. Aqui nós temos uma ilustração que mostra resumidamente como que é o tratamento de água. Então nós temos a captação, né? A água chega, é captada em algum ponto, e aí você coloca o sulfato de alumínio para fazer a floculação, aí tem o tanque de floculação, depois o tanque de decantação, a filtração, a adição de cloro e flúor, e então o armazenamento em um reservatório e a chegada desse material até a nossa residência.